próprio é exatamente a disposição de não realizar as obras da carne que nós lemos em Gálatas 5. As obras da carne que são impureza, lascívia, idolatria. O domínio próprio é exatamente a disposição de não realizar as obras da carne. A gente vai ver agora em Colossenses 3, 1 a 10. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também outrora, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que texto maravilhoso. É exatamente isso que é o domínio próprio. É não fazer essas obras da carne. É dizer não às obras da carne. Irmãos, para começar, eu ouvi recentemente de um experimento feito por um cientista, e depois eu descobri que esse experimento, na verdade, é muito famoso. O que esse cientista chamado Walter Mitchell, da Universidade de Stanford, ele fez? Ele juntou algumas crianças, né? Botou uma criança individualmente no quarto, depois outra criança num quarto, e nesse quarto tinha uma cadeira em que a criança sentaria, uma mesa simples, e no meio da mesa tinha um pedaço de marshmallow. Aí o cientista entrava no quarto com a criança e falava o seguinte: olha, eu vou sair, vou passar 15 minutos fora, e se você não comer o marshmallow, quando eu voltar, eu vou te dar 2 marshmallows. 2 marshmallows. Então, a criança tinha entre 4 e 5 anos. Imagine por um momento essa tentação para uma criança. Imagine você quando criança naquela situação, né? O marshmallow olha para você, você olha para o marshmallow. 15 minutos, só a criança e o marshmallow. O que você faria? O que seu filho faria? É óbvio que a maioria das crianças comeu o marshmallow. Vamos falar de forma bem humana, né? Claro que a pesquisa ela foi seguida, acompanhou essas pessoas por anos, né, para analisar as suas personalidades. E é claro que as crianças que não comeram marshmallow, que foi a minoria, tiveram notas maiores na redação escolar durante um tempo. Não só isso, mas elas também ocupavam cargos melhores nas empresas. Elas também tiveram empregos melhores, notas maiores. Inclusive, a pesquisa disse que elas cheiraram menos cocaína. Essas crianças tinham uma tendência menor a cheirar cocaína, bem específico, né? Veja, meus irmãos, que o domínio próprio no mundo, o domínio próprio humanamente falando, e não indo para a palavra agora, é uma bênção para a pessoa, humanamente falando, né? Geralmente, os melhores profissionais são aqueles que abdicam de muitas coisas, que abnegam-se de muitas coisas, de muitos prazeres, para chegar a patamares ainda maiores. E esse entendimento é tão antigo que Aristóteles fala muito disso nas suas obras, né? Ele vai falar da luta contra as paixões, de dominar as paixões como fundamento da ciência. Humanamente falando, o domínio próprio é essencial, é importantíssimo. Mas quanto mais para nós, que somos espirituais, que nascemos de novo em Cristo, recebemos o dom do Espírito, devemos exercer, então, um domínio próprio muito mais sublime, muito mais elevado e maravilhoso do que o domínio próprio mundano. Mais especificamente, nosso domínio próprio não vai dizer apenas sobre as coisas do mundo, sobre comida, sobre cargos. Nós somos chamados a dominar o nosso próprio desejo pecaminoso que habita em nosso coração. Vocês viram comigo aqui em Gálatas 5 e em Colossenses 3 que o domínio próprio é exatamente dizer não às obras
da carne. O domínio próprio é exatamente dizer não à natureza antiga, à velha natureza que foi crucificada com Cristo. O domínio próprio é ter domínio sobre isso. Assim como um homem bem disciplinado no mundo vai chegar em domínio em lugares grandes, vai crescer na vida, vai crescer no trabalho, um cristão que domina as suas paixões, um cristão que domina o seu velho eu, que exerce esse dom do Espírito, cresce e chega mais rápido à maturidade cristã, que é o meu alvo, que é o seu alvo como cristão. Assim como um rapaz do mundo cresce na vida por causa do domínio próprio, nós cristãos crescemos como cristãos por causa do domínio próprio. Por isso que esse tema é tão importante, por isso que eu trago ele como último estudo que eu dou à igreja na última reunião de oração do ano, pelo menos por esses tempos que eu ficarei fora. Como a gente tem feito nesses estudos, a gente vai dividir em 3 partes. Primeiro, a gente vai ver o domínio próprio nas Escrituras, uma definição de domínio próprio, nós vamos trabalhar uma definição. Depois da definição, em segundo lugar, nós vamos ver como Cristo é o nosso exemplo de domínio próprio, como Deus é o nosso exemplo de domínio próprio. E é por isso que nós conseguimos dominar o nosso eu pecaminoso. E em terceiro lugar, nós vamos buscar aplicações sazonais, aplicações importantes para a nossa vida com temas mais práticos. Então, primeiro, nós vamos buscar uma definição do que é domínio próprio. William Perkins dá uma definição muito boa disso. E, por favor, não se percam na definição. Eu vou explicar melhor, vou citar exemplos, mas preste atenção, por favor, nessas palavras. William Perkins vai dizer o seguinte: temperança ou domínio próprio é a moderação das nossas luxúrias, é a moderação dos nossos apetites, dos nossos desejos, no uso das coisas da terra e no nosso trato com as criaturas de Deus. Ela é o quê? A moderação dos nossos desejos, dos nossos apetites. O ponto de William Perkins aqui é que o domínio próprio é como se nós temperássemos os nossos desejos com a moderação, a fim de que esses desejos, os desejos dos nossos corações estejam direcionados de forma piedosa para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essa é a definição de domínio próprio, de temperança. Veja só, irmãos, um exemplo que talvez possa deixar essa definição um pouco mais clara. O desejo sexual, ele é lícito. Na verdade, Deus nos deu, nós nascemos com esse desejo sexual, é lícito, é válido, é bom, mas esse desejo, ele deve ser o quê? Temperado, ele deve ser moderado, ele deve ser direcionado para o seu cônjuge. O desejo é bom, mas ele tem que ser dominado, ele deve ser temperado e apontado para o seu cônjuge. Se irar também é algo que nós todos vivemos, a ira. Na verdade, nós todos nos iramos. Existe a ira que não é pecado. Por exemplo, nós nos iramos com a degeneração moral da nossa sociedade. Nós nos iramos quando nós vemos um pastor levando a igreja para um precipício espiritual. E é uma ira justa, é uma ira boa. Deus diz: irai-vos e não pequei. Não coloque o sol sobre sua ira. Veja, meus irmãos, se a ira for bem direcionada, se for temperada com domínio próprio, se você não jogar essa ira no seu irmão, se você não passar dias com esse sentimento de rancor no coração, a ira é boa. Ela precisa ser direcionada, tratada, temperada com domínio próprio. Vocês conseguem entender o que é domínio próprio a partir dessa definição? Conseguem ver como é algo precioso? O domínio próprio é exatamente isso, que pega desejos que o Senhor nos dá e tempera, e modera, e coloca esses desejos no lugar certo, no momento certo, direcionado para a coisa certa. Um exemplo muito bom de domínio próprio que nós temos nas Escrituras do Antigo Testamento é a vida de José do Egito. José do Egito, que foi vendido por seus irmãos como escravo, e ele foi parar na casa de Potifar, um grande homem do Egito. José, meus irmãos, ele era aparentemente, o texto nos aponta que ele era muito jovem. Ele tinha entre 20 e tantos anos, algo assim.
E muito provavelmente ele era um rapaz presença, né? Na Bahia a gente não fala bonito. Quando é homem a gente fala presença. Ele era um rapaz presença, um rapaz atlético. Então ele vai trabalhar na casa de Potifar e faz seu trabalho de forma maravilhosa. Potifar era um homem muito importante no Egito. E como a gente vê, geralmente essas pessoas mais ricas e mais importantes antigamente eram pessoas mais gordas, e com isso também vinha a feiura. Potifar provavelmente era um homem feio. Era um homem feio. A esposa de Potifar, então, querendo algo a mais, seduz José para se deitar com José. Ela vai no ponto fraco, no ponto fraco de muitos homens. José era escravo, estava sendo seduzido pela sua dona. Apesar do nosso coração muitas vezes se inclinar para a luxúria, para o desejo, o único lugar que Deus ordena que nós realizemos os desejos sexuais do nosso coração é no casamento. O desejo sexual, Deus ordena que seja lhe dado dentro, limitado pelo casamento. E José sabia disso. José, apesar da tentação dele, sabia disso. O único lugar para se viver a vida que o Senhor ordenou sexual é no casamento, a vida íntima. José, então, foge dali, ele corre dali. Tanto que a mulher de Potifar tenta pegar assim a José e pega a veste de José, e José sai sem vestes. Ele correu de forma muito brava, ele fugiu do pecado de forma muito, muito brava, com bravura, resistiu à tentação. E depois ele foi acusado ainda de estupro, né? E depois ainda preso por 10 anos. José preferiu ir para a prisão. José não só negou a si mesmo dos desejos de luxúria, como também preferiu ir para a prisão do que desobedecer o Senhor Deus. Isso é domínio próprio. Isso é domínio próprio. Perceba, irmãos, na nossa história, que muitas vezes o domínio próprio bíblico não vai te levar para lugares bons. Pode ser que você seja preso num futuro, né? Por causa do seu domínio próprio. José mesmo ficou preso por 10 anos. Claro que ele teve uma virada em sua vida, o Senhor realmente abençoou depois desse tempo, mas por 10 anos ele esteve preso. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. Não importa a consequência, o domínio próprio nos aponta para Deus. Não importa a consequência. Por outro lado, né, nós temos a história de José de um lado, e do outro lado nós temos o completo oposto, a história do rei Davi com Batseba. Urias, o esposo de Batseba, estava lutando na guerra bravamente pelo rei e por Israel. E Davi, ocioso, na sacada do seu palácio, vê uma bela mulher se banhar. Ele não tapa seus olhos, ele não censura seus olhos, ele não domina o seu próprio coração, ele não domina os seus desejos, ele não direciona o desejo sexual que ele sente no seu peito para o casamento, que é o lugar em que esse desejo deve ser realizado. Ele vai atrás de Batseba. Ele se deita com Batseba, ele mata Urias. Ele não olha para Deus, ele não direciona o seu desejo a Deus, ele não domina o seu desejo, ele é dominado pela mulher, pelo seu desejo, ele é dominado pela mulher tomando banho. Esse pecado de Davi arruinou a vida de Davi. Não só a vida de Davi, mas a vida dos seus filhos. A vida do filho que estava no ventre de Batseba, que não nasceu, morreu, quer dizer que morreu. E também amaldiçoou a vida de Absalão e Amnon, seus dois outros filhos. Trouxe grande mal ao povo de Israel. Não é assim também nos nossos dias? Nosso pecado, nossa falta de domínio próprio, destrói as pessoas ao nosso redor. Um pai de família que não tem domínio próprio, que tem bela esposa, uma esposa piedosa e filhos no Evangelho, decide que não está contente com o que Deus deu e vai atrás da mulher adúltera. Não domina o próprio coração, destrói em minutos o lar que demorou anos para ser construído. Não controla o coração e destrói
tudo ao seu redor. Divórcio, lares quebrados, filhos sem pai, filhos sem mãe, segundas famílias, o pecado, a falta de domínio próprio destrói tudo ao seu redor. Tão importante é dominar a si mesmo, que Paulo vai dizer que os líderes cristãos, em Tito, capítulo 1, versículo 7, devem ser dominadores de si. Principalmente os exemplos da igreja, os líderes da igreja devem ser dominadores de si, devem ter domínio próprio. Não só isso, em Tito 2, verso 2 e 3, ele vai dizer que o jovem, a moça, o homem da igreja tem que ter domínio próprio. Sabe por quê? Porque não é só a sua família que é destruída pela sua falta de domínio próprio, é a igreja do Senhor também. Por isso que Paulo vai dizer, olha Tito, constitua líderes que saibam dominar a si mesmo. E também incentive que os crentes vivam vidas de domínio próprio, porque senão a igreja do Senhor vai ser destruída. A igreja local vai ser destruída. Uma consequência que a gente pode ver disso, por exemplo, um exemplo é em Tiago 3. Tiago 3 vai falar sobre o quê? Eu creio que os irmãos sabem que fala sobre a língua, né? Esse órgão que é tão pequeno, mas é capaz de destruir, de incendiar, como fala Tiago 3, de incendiar florestas e selvas. Um órgão tão pequenininho, mas que com a fagulha que ele produz, é capaz de consumir o seu corpo inteiro. Se você não dominar a sua língua, você pode destruir a igreja, você pode destruir o seu coração, você pode destruir tudo ao seu redor. Domínio próprio é tão importante, por exemplo, que quando a esposa de Félix, que é Drusila, o nome dela, vai falar com Paulo, né? Ela quer entender um pouco mais sobre a fé, Paulo está aprisionado, e ela quer entender um pouco mais sobre a fé, ela vai para lá falar com Paulo. O que Paulo fala sobre? Atos 24, abram comigo rapidamente, irmãos. Atos 24, versos 24 e 25, diz o seguinte. Não deixem desamarcado Gálatas 5, porque a gente vai voltar para o texto. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Paulo, então, tem a oportunidade de pregar o evangelho para Félix e para Drusila. O que ele vai falar sobre? Domínio próprio. Domínio próprio. Eis a importância do tema. Domínio próprio é exatamente moderar os seus desejos, é temperar os seus desejos, dominar suas afeições, as suas paixões para as coisas certas, no momento certo, no lugar certo. Viver uma vida longe do pecado é uma vida de disciplina, domínio próprio. Domínio próprio é ser disciplinado, é obedecer o mandamento das Escrituras para todos os crentes. Não viver uma vida de domínio próprio é desonra ao Senhor, é vergonha ao Senhor. E tem consequências terríveis, não só para você, mas para todos ao seu redor. Alguém que não consegue dominar a si mesmo, controlar a si mesmo, é uma força mortal. O desejo dessa pessoa, no fundo, é desafiar a Deus. E no fim de tudo, essa pessoa quer se tornar o próprio Deus. Ela se joga no pecado, ela se joga na idolatria. Ela começa a adorar a idolatria, a adorar os seus prazeres como deuses. Enquanto controlar a si mesmo é olhar para Cristo, conhecer o valor da oração no momento da tentação, vestir a armadura de Deus e partir para o combate. Depois desse primeiro ponto, irmão, chegamos no segundo ponto, que é um pouco menor. Nós vamos ver como é que nós conseguimos ter domínio próprio, como é que a Bíblia ensina a pecadores, que pecadores podem dominar a si mesmo. Nós vamos ver isso. Exatamente, vamos ler o verso 22 de Gálatas 5 rapidamente, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio é o que? É um fruto do Espírito. Veja o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andemos no Espírito.
No verso 24, o que o Espírito faz conosco? E os que são de Cristo Jesus, o Espírito crucifica a carne com suas paixões e concupiscências. Deus, Ele é dono, entenda a lógica, irmãos, vejam como a lógica funciona. Primeiro, Deus é dono de todo o domínio próprio. Ele está completamente em controle de si mesmo. Não há absolutamente nada que fuja do controle de Deus. Nem Ele mesmo perde o controle de si mesmo. Deus é luz e não há escuridão nenhuma em Deus. Deus, na sua ira, nunca peca, nunca vai pecar. Em seus juízos, Deus nunca perde a mão, pois Ele sabe exatamente o que deve ser feito em todas as situações. Não há possibilidade de pecado em Deus, não há tentação para Deus, porque Deus tem todo o controle. Deus tem todo o domínio próprio. Ele nunca é tentado a quebrar a sua justiça, nunca. E misericórdia. E Ele nunca é tentado a contradizer o seu ser, porque Ele tem completo domínio próprio. E Cristo traz isso de forma muito perfeita para nós, no seu ministério. Cristo, como Deus, não perdeu em nenhum momento o absoluto controle que Ele tinha sobre si, o domínio próprio. Quando Satanás tenta a Jesus Cristo no deserto, depois de 40 dias de fome e sede, depois de oferecer a Ele um banquete, depois de oferecer a Cristo proteção e reino, Cristo não hesita, Ele não titubeia. Nosso Senhor, esfomeado, consumido de fome, moderou o seu desejo pela comida. Servir ao Pai é mais importante do que comer, é mais importante do que beber, é mais importante do que a própria vida. E Ele vai dizer, essa é a minha comida, servir ao meu Pai. Cristo, Ele é o dono do domínio próprio. Nunca pecou, nem poderia pecar e nem nunca pecará. Ele tem absoluto controle. Ele não titubeia, Ele não hesita em obedecer à vontade do Pai, ainda com seus desejos de fome, de sede. Isso é tão importante que, como nós vimos aqui, meus irmãos, o fruto do Espírito, no versículo 25, é exatamente andar no Espírito. Veja só, se vivemos, verso 25, no Espírito, andemos também no Espírito. Essa preposição aqui, ela é muito importante, ela é a descrição da nossa vida de santidade, andemos no Espírito. E é literalmente andar no Espírito, dentro do Espírito, cercado pelo Espírito, por cima, por trás, pelo lado e pelo outro, andar junto, caminhar ao lado do Espírito. O que o Espírito faz? Como é que o Espírito Santo age em nosso coração? Ele aplica a obra de Cristo. Aquele que, por excelência, é mestre absoluto em domínio próprio. Ele aplica em nossos corações a obra do Cristo, que tem absoluto domínio próprio. Como é que você se torna um cristão? Veja só, primeiro você é conquistado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus conquista você com benignidade. E aí Ele te leva para Cristo. E sabe o que Ele faz, meus irmãos? Ele une a sua vida à vida de Cristo. Em Romanos 5, Romanos 6, Paulo vai falar exatamente desse movimento. O Espírito Santo vai nos unir a Cristo. E quando nós estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos a dois momentos muito importantes da sua vida. A sua morte e a sua ressurreição. E é essa a lógica que Paulo vai usar em Romanos 6. Quando nós somos unidos a Cristo pelo Espírito, nós morremos para o pecado. Nós morremos, como diz Colossenses 3, para o velho homem. As coisas velhas passaram. E nós ressuscitamos. Morremos para o velho homem e ressuscitamos em novidade de vida. Veja no verso 24 a linguagem que Paulo usa. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Nós estamos crucificados com Jesus Cristo. É por isso que nós conseguimos exercer domínio próprio. Eu não sou mais o que era. No entanto, eu ainda não sou o que eu vou ser no dia final. Nós estamos aqui num estado em que a carne e o espírito batalham uma guerra sangrenta. Quando ganhamos a batalha,
quer dizer que nós exercitamos o domínio próprio, pelo Espírito. Quando perdemos a batalha, quer dizer que o nosso velho homem ganhou. E nós perdemos. Deixamos-nos dominar pelo velho homem. Fomos dominados. Por isso, meus irmãos, que Paulo vai dizer, ainda em Gálatas, que nós não devemos demonstrar misericórdia com o pecado. Veja, nós não estamos unidos a Cristo. Cristo não demonstrou misericórdia para com o pecado. Nós devemos ser como Cristo, ter ojeriza do pecado. Porque o pecado desagrada a Deus. Ter nojo do pecado, como Cristo. Só pensar no pecado deve nos fazer correr do pecado. Por isso que Paulo vai usar uma linguagem violenta para descrever a nossa luta contra o pecado, uma linguagem bélica. Ele vai dizer que nós devemos mortificar o pecado. É uma linguagem bélica, é uma linguagem de morte. Nós devemos mortificar o pecado, devemos matar o pecado, e não apenas matar o pecado, mas também nos certificarmos que o pecado está morto, como um general que ganha do outro e tem que se certificar, então dá outro tiro, ou então enforca, joga uma lança, ter certeza de que ele está no chão duro, morto. Essa é a linguagem de Paulo, uma linguagem violenta, uma linguagem sangrenta. Nós devemos matar o nosso pecado, assassinar, subjugar o nosso pecado. Cristo morreu e Ele ressuscitou, e esse é o fundamento. Esse é o fundamento do nosso domínio próprio. O Espírito Santo, então, pelo Espírito, nós matamos o pecado, porque Cristo venceu o pecado, Cristo é o dono de todo domínio próprio. Morre para o pecado, ressuscita para a novidade de vida em Jesus Cristo. Terceiro, irmãos, eu quero trazer alguns pontos práticos, bem rápidos, na verdade, uns pontos rápidos e tentar trazer para as nossas situações, né, de hoje, essa verdade. Como é, então, que nós vemos o domínio próprio no nosso dia a dia? Eu trouxe 5 pontos, mas claro que você pode pensar e meditar e quem sabe, trazer outros pontos que são importantes para o domínio próprio em sua vida, né? Primeiro, meus irmãos, nós devemos ser moderados no nosso desejo sexual. Nós devemos ser temperados, ter domínio próprio sobre os nossos desejos sexuais. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente sensualizada. A indústria pornográfica, nesses últimos anos, se não me engano, foi no ano passado, ela teve um lucro de 100 bilhões de dólares. Isso é um lucro maior do que a NBA e todos os campeonatos de futebol da América Latina e da América do Norte juntos. 100 bilhões de dólares. Nossa sociedade é extremamente sensualizada. E isso está cada vez mais entrando na nossa vida. Como assim? Você vai dirigindo o carro, outro dia eu estava dirigindo e você vê as costas do ônibus, tinha uma propaganda de site pornográfico. Nas costas de um ônibus. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, velhos, todos vêm. A sociedade da época de Cristo não era muito diferente. A sociedade romana da época de Paulo também não era muito diferente. Eles viviam em tempos extremamente sensualizados. Nós devemos dominar os nossos impulsos, devemos temperá-los, direcioná-los ao casamento. Nós devemos direcionar os nossos desejos à nossa esposa, que o Senhor concedeu a nós. Devemos dominar sobre o pecado, temperar os nossos desejos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos temperar também o nosso desejo pelo alimento, pela bebida. Né? O alimento, ele serve para 2 coisas, para uma coisa principalmente, que é glorificar a Deus. Mas como é que glorifica a Deus? Primeiro, suprindo as nossas necessidades. O alimento serve para suprir a sua necessidade. Segundo, o alimento também te dá prazer, uma forma que Deus lhe deu de regozijar, de ter alegria, de ter comunhão, de comer algo bom. Mas, meus irmãos, como nós usamos muitas vezes mal os alimentos, o que Deus nos deu para nos fazer bem, nós muitas vezes comemos tanto que nos faz mal. Nós não somos temperados, nós não temos domínio próprio. Precisamos ter domínio próprio quando nos alimentamos. O vinho, a bebida, o que Deus nos deu para ser algo tão bom. O sábio Salomão vai dizer, dá vinho àquele que está entristecido.
Paulo vai recomendar a Timóteo, que tem certos problemas na barriga, estomacais. Paulo vai dizer, beba 1 taça de vinho por dia. Na verdade, Paulo vai recomendar, que Timóteo beba vinho. Então, é uma bênção que Deus nos deu. Quantas vezes nós usamos mal? Quantas vezes o mundo usa de forma vergonhosa do vinho? É uma bênção que é transformada em maldição quando é mal utilizada. Terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos usar com muito cuidado também das vestimentas. Devemos cuidar das coisas que nós colocamos no corpo. Devemos ter moderação, temperança e domínio próprio. E claro que quando a gente ouve isso, a gente pensa logo na mulher, né? Mulheres, usem vestes moderadas, usem vestes modestas. Não fiquem mostrando os seus decotes, nem partes do seu corpo, porque isso desonra a Deus, porque são coisas que são reservadas ao seu esposo. Claro que a gente tem essa aplicação que é muito importante, mas na nossa sociedade também é importante aplicar para o homem, porque o homem na nossa sociedade está cada vez mais feminilizado, usando roupas coladas, roupas coloridas, roupas que não têm cabimento, roupas que chamam a atenção. Devemos ter moderação e temperança na forma que nós nos vestimos. E isso é muito importante. Veja, William Perkins, ele vai dizer, quando ele está comentando sobre isso, ele vai dizer que nós devemos nos vestir conforme o que é bom na nossa sociedade. Isso quer dizer que a gente não vai se vestir como os puritanos do século XV, né? Botar chapéu e tudo mais. Não, isso é além. Na verdade, os puritanos nos recomendavam a nos vestir de acordo com o que é aceitável na nossa sociedade e o que é modesto ao mesmo tempo. Então, são esses dois critérios, a modéstia e o que se veste na sociedade, para que nós não chamemos muita atenção ao nosso vestuário. Quarto ponto, meus irmãos, e muito importante também, nós devemos ser moderados e temperados, ter domínio próprio na nossa busca por dinheiro. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, que contanto que nós tenhamos um lugar para dormir e comida para se alimentar, nós devemos estar o quê? Contentes. Certo? Isso não quer dizer que nós não podemos buscar por condições melhores, mas quer dizer que nós devemos ficar contentes com o que Deus nos dá. Veja bem, irmãos, tem muitas pessoas, e ele vai tratar isso no verso 9, quando ele dizer que nós não devemos desejar ser ricos, né? Não devemos ter no nosso coração esse desejo de ser rico. Há muitas pessoas que abdicam da sua família para ter riquezas. Há muitas pessoas que abdicam da sua esposa para ter riquezas, para subir na vida, que abdicam dos seus filhos, que abdicam de tudo ao seu redor. Nós não devemos, meus irmãos, buscar ser rico dessa forma. Nós não devemos amar as riquezas mais do que o Senhor. Nós devemos dominar esse desejo por dinheiro. Claro que você não vai negar um trabalho melhor que ganha mais, simplesmente por negar porque você quer ser pobre. Mas se esse trabalho, por exemplo, implicar que você vai passar muito menos tempo com seus filhos, e se esse trabalho implicar que você quase não vai ver seu filho, ou vai ter que se ausentar muito da sua esposa, será que vale a pena? Em quinto e último lugar, nós devemos ter moderação em como gastar esses bens que o Senhor nos dá. E isso principalmente é uma exortação importante nos nossos dias, que com a internet, com as lojas online, nós estamos cada vez mais consumistas, não é verdade? Nós estamos cada vez mais consumistas, nós compramos não só para ter o produto, mas para ter o prazer de ver o produto chegar. Nós queremos abrir a caixa, nós compramos e compramos, às vezes, para afogar as nossas tristezas. Devemos ter sobriedade em como nós gastamos e investimos os bens que o Senhor nos dá. O investimento principal, meus irmãos, é a sua família. O investimento principal são as roupas para vestir seus filhos, a comida para eles comerem, as provisões para a sua casa e depois, essencial também, é a igreja de Cristo. Não deixe de usar o seu dinheiro para o bem da igreja do nosso Senhor.
São essas 5 exortações que eu trago quanto ao domínio próprio. Tenha domínio próprio sobre a sua sexualidade. Tenha domínio próprio sobre a comida que você come, sobre a forma que você come. Tenha domínio próprio sobre a forma que você se veste. Tenha domínio próprio, moderação e temperança no desejo de ter mais bens. E tenha domínio próprio, finalmente, em como você vai gastar esses bens. Concluindo, irmãos, você se lembra que no início eu mencionei o experimento do marshmallow? Eu mencionei que esse cientista, ele colocou um marshmallow na mesa e uma criança sentada na cadeira. E ele disse assim para a criança: se você não comer o marshmallow em 15 minutos, você vai receber 2 marshmallows depois. Esse cientista, ele vai retratar o seguinte, que as crianças que não comeram marshmallow ficavam travando batalhas na cabeça para não comer o marshmallow. Ficava tocando o marshmallow assim, brincando com o marshmallow. Ficava pensando que o marshmallow era venenoso, era uma pedra. Ela ficava criando subterfúgios na cabeça para não comer o marshmallow. Olha as técnicas que a criança vai usar. Diferente dessas técnicas, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que para ter domínio próprio, eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso imaginar que é veneno. Sabe o que eu preciso fazer? Olhar para a excelência de Jesus Cristo, olhar para a grandeza do nosso Salvador, olhar para o amor dEle, para a benignidade dEle, olhar para a luz que é Jesus Cristo, e é uma luz tão radiante, que todas as luzes se tornam pálidas, pequenas, um feixezinho perto da luz de Jesus Cristo. Todas as tentações, tudo perde o seu brilho. Diferente das crianças que criaram as mais criativas, os mais criativos subterfúgios, nós devemos olhar para Cristo em face à tentação. Olhe também para as promessas de Cristo, não só para Cristo, mas para as promessas de Cristo. Você se lembra, foi prometido para a criança que ela ganharia o quê? 2 marshmallows se ela não comesse aquele marshmallow, se ela exercesse o domínio próprio. Meus irmãos, 2 marshmallows. Veja o que nosso Cristo promete se nós exercermos o domínio próprio. Olhe para a promessa de Cristo, como aquelas crianças queriam os 2 marshmallows, queira a rua de ouro do céu, queira a presença de Deus, queira um caminho seguro até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos é prometido ruas de ouro, a presença de Deus, caminhar em segurança. Nos é prometido bênçãos, cuidado, proteção. Aquelas crianças lutaram por um marshmallow a mais. Nós temos promessas muito melhores para esperar, se nós exercermos o domínio próprio. Olhe para esses prêmios eternos. Você vai trocar mesmo por um momento de prazer. Olhe para a excelência de Cristo. Você vai trocar mesmo por uns minutinhos brincando com o pecado. Olha para a segurança. Olha para a segurança desse caminho de domínio próprio. Você vai trocar pelos perigos do mundo. Vale a pena. Vale a pena. Olhe além, olhe para o fim, olhe para a coroa. Olhe para Cristo, principalmente. Na hora da maior tentação, meus irmãos, olhe para Cristo. Olhe para os céus. Entre na presença de Deus em oração. Fique na presença de Deus. Quando a raiva vier, quando vier o desejo ilícito, entre na presença de Deus em oração. Leia a palavra de Deus. Deus vai falar com você nesse momento que você está na presença dEle. Se apegue às promessas de Deus. No momento de tentação, olhe para Cristo. Olhe para as promessas que Cristo faz. Que maravilha, que segurança nós temos em Jesus. É assim que Ele nos incita, pelo Espírito, a dominar a nós mesmos, a ter domínio próprio. Que nosso Senhor nos abençoe,
em exercer, em exercitar esse fruto do Espírito. Oremos, irmãos. Senhor bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de ouvir mais a Tua palavra. Como o Senhor é bom, misericordioso e amável, Senhor. Nós louvamos o Teu santo nome porque o Senhor muda o nosso coração e nos dá possibilidade, Senhor Deus, de lutar contra o pecado no Teu Espírito, por meio do Espírito, no Espírito. Somos gratos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.